Hello, how is it going, guys? Lucas aqui e sejam muito bem-vindos à primeira aula do Inglês da Vida Real. Se você chegou até aqui, é para ter o primeiro contato com o inglês e você vai perceber que nem é tão difícil assim. O propósito dessa aula é te ensinar os 3 passos que você vai utilizar para estudar inglês em casa, sem a nossa ajuda, utilizando vídeos de pessoas falando inglês. Pode ser uma entrevista, pode ser um podcast, um filme, o que você preferir. Então, vamos lá, sem perder mais tempo, o que você vai precisar aprender. Primeiro passo, assistir um trecho sem legenda. Sim, por mais que você não tenha experiência com inglês, eu preciso que você preste atenção e tente pegar o máximo de palavras possíveis. Ah, Lucas, eu não consigo pegar palavra nenhuma. Não tem problema, vamos começar daí então. E quando você terminar de assistir esse trecho, no caso, o que eu vou passar para vocês hoje tem 12, 13 segundos, eu preciso que você pense numa porcentagem, o quanto você entendeu daquele trecho. Isso vai te dar uma métrica de avanço e você vai entender como. O segundo passo é assistir com legenda e pausando. Eu vou fazer isso nesse curso com vocês, então vou mastigar tudo para você, mas o mais importante aqui é você identificar as palavras que você não conhece, e você vai estudar elas, né? Vai ver a tradução ou vai ver o significado em inglês, vou te mostrar como fazer isso, e com isso você vai conhecer todo aquele diálogo, e a partir disso você parte para o passo 3. No terceiro passo, você vai ouvir de novo esse mesmo trecho e sem legenda, mas você vai ter uma performance melhor. Se você já tem alguma experiência com inglês, talvez entenda tudo 100%. Se você não conhece nada de inglês, você vai pegar algumas palavras ali. O importante é você reconhecer o som das palavras com as palavras que você leu. São 2 conhecimentos diferentes, 2 formas de você se comunicar. Vão ter palavras que você conhece, mas não reconhece, e vão ter palavras que depois de você aprender, você vai passar a reconhecer. Eu vou te ensinar tudo agora, então esses são os 3 passos, vamos colocar na prática. Para essa primeira aula, eu vou pegar uma entrevista com a Margot Robbie. Você provavelmente conhece ela de filmes como Barbie, The Wolf of Wall Street, The Suicide Squad e por aí vai. Então, como prometido, primeiro passo, pega esse trecho sem legenda, sem nada e tenta entender o máximo de palavras possíveis. Let's go! Hey, Margot. Hi. I'm so excited to be here at this beautiful cottage asking you 73 questions. Yeah, of course. Come on in. Thank you. So, how did you start your day today? Beleza, peguei até um pouquinho mais do que eu gostaria, mas vamos lá. Primeiro passo é, quantos por cento você entendeu desse diálogo? Ah, Lucas, eu entendi 0%, absolutamente nada. Ou então 5, 10%, porque eu peguei 1, 2, 3 palavras. Não importa, lembra desse número, beleza? Agora eu vou ajudar vocês, vou fazer o segundo passo, que é mostrar esse mesmo trecho com as legendas. E, obviamente, eu já vou ensinar para vocês aqui as palavras diferentes. Então, primeira parte, vamos lá. Hey, Margot. Hi. I'm so excited. Então, a primeira parte, né? Hey, Margot. Hi. Tipo, e aí, Margot? Oi. Mas depois ele fala, I'm so excited to be here at this beautiful cottage asking you 73 questions. Então, vou voltar um pouco para mostrar palavra por palavra para vocês. Ó. I'm so excited to be here. Eu estou muito animado de estar aqui. Vou até jogar essa legenda aqui um pouco mais para o meio. Ó. Eu estou muito animado de estar aqui. Excited não é de excitado, tá? É de estar entusiasmado, animado, por aí. Então, to be é o verbo to be, que é ser. Here é aqui. Então, estou muito animado de estar aqui. At this beautiful cottage. Então, neste lindo ou linda, a gente não sabe ainda qual vai ser o objeto, né? Cottage. Aqui está uma palavra diferente que talvez a maioria não conheça. Por isso, eu vou pegar aqui 2 formas de vocês pesquisarem isso, tá? Vou mostrar primeiro a forma de quem já tem alguma experiência com inglês. Você vai buscar cottage, que é a palavra, e vai escrever meaning. Eu vou até dar um zoom aqui para a gente conseguir ver melhor. Então, ó, cottage meaning. Meaning significa significado. Então, quando você coloca isso em inglês, você vai ver ali uma definição em inglês da palavra. Lucas, para que eu vou fazer isso? Quanto menos você traduzir, melhor. Quanto mais palavras você souber em inglês, sem traduzir para o português, mais rápida vai ser a sua conversação. Por quê? Eu estou aqui conversando com você em português. Você não está traduzindo para outra língua para entender o que eu estou falando. So, if I just start speaking in English with you, you don't need to translate it too.
Então, se eu começar a falar em inglês com você, você também não precisa traduzir. Essa é a ideia. É óbvio que no começo você vai ter que traduzir, não tem como, mas se desafie. De tempos em tempos, coloque ali os significados em inglês, utilizando meaning, para você conseguir pegar o máximo de palavras em inglês, sem traduzir com o português. E só para quem não tem experiência ter uma noção de que isso não é tão simples assim, quando a gente pega aqui, ele diz, ó, a cottage is generally understood as a small, often modest house, particularly one situated in a rural or semi-rural area. Se você conhece o inglês, tem algumas palavras no seu vocabulário, talvez você entenda. Se você não entende isso, não tem como você estudar inglês em inglês. Então, o que você vai fazer? Você vai colocar tradução. Só de colocar tradução, ele vai traduzir para o português, todo mundo já sabe isso, e aí você vai ter que ver pelo contexto o que faz mais sentido. Por exemplo, cabana não faz muito sentido, né? Ela abriu uma porta. Então, chalé faz um pouco mais de sentido. Então, casa de campo pode ser também, uma casa de veraneio aí, né? Então, você tem aqui algumas opções e você precisa ver o que faz mais sentido. Beleza, então esse é o procedimento para as palavras que você não conhece mesmo, nem lendo você não sabe o que é. E agora é só continuar, então vamos lá. Ó. At this beautiful cottage, então, neste belo chalé, asking you 73 questions. Asking é perguntando, you é você, então te perguntando, 73 questions, 73 perguntas. É o nome do programa, no caso, né? Eles perguntam 73 perguntas para celebridades. E aí depois ela responde, yeah, of course, come on in. O yeah, of course foi até um pouco rápido, né? Então, yeah, of course, come on in. Yeah, of course é tipo, sim, claro, come on in, entre. Então, come on in, entre. Não vou entrar muito nos detalhes porque que tem um on e o in aqui, tá? Mas a gente vai lembrar, traduzir como entre. E aí ele agradece, thank you. Pronto, e já parte para outra pergunta que eu vou ver com vocês depois. Então, ó, o que a gente precisa fazer? Primeiro passo, assistir sem legenda. Provavelmente não entendeu muita coisa. Segundo passo, assistir com legenda e estudar todas as palavras. Foi o que a gente fez. Vou até anotar aqui, cottage como chalé. E por fim, o terceiro passo, assistir sem legenda ouvindo em inglês. Ótimo. O que eu vou fazer com vocês para poder ajudar mais ainda? Quando você está lendo e ouvindo ao mesmo tempo, fica mais fácil de você reconhecer as palavras. Você pode colocar tudo isso no Google Tradutor, tá? Eu não vou fazer isso porque eu vou ler para vocês, mas vou mostrar aqui para vocês, ó. Se eu vou falar assim, ó. At this beautiful cottage, asking you 73 questions. O que você pode fazer? Você pode ouvir isso aqui pelo Google Tradutor para você ter uma outra pronúncia, provavelmente mais devagar, e também você consegue ler ao mesmo tempo. Olha só. At this beautiful cottage asking you 73 questions. Beleza? Foi a frase que eu lembrei ali. Obviamente, você pode diminuir a velocidade do vídeo aqui também e fazer de novo, né? Você coloca aqui a velocidade um pouco mais baixa e aí você vai e ouve de novo, não tem problema. No caso aqui, eu vou ajudar vocês para ficar mais interessante. Vamos lá, ó. Vamos ler. Ele fala, Hey Margot, hi. I'm so excited to be here at this beautiful cottage asking you 73 questions. Yeah, of course, come on in. É isso. Esse é o diálogo que a gente aprendeu. Passo 3 agora é ouvir tudo de novo, sem legenda. Presta atenção. Vamos lá. Hey, Margot. Hi. I'm so excited to be here at this beautiful cottage asking you 73 questions. Yeah, of course. Come on in. Thank you. So, Beleza. E agora, qual que é o propósito? Você pensar o quanto você entendeu desse diálogo, o quanto você conseguiu ouvir. É óbvio que se você memorizar as palavras, né, você vai ter entendido tudo. Mas ouve e tenta me dizer o quanto você entendeu. Poxa, reconheci todas as palavras, ou então faltou uma ou outra ali. Essa é a ideia, treinar o seu ouvido para que você consiga reconhecer as palavras que você já conhece. E quanto mais você for fazendo isso, mais você expande o seu vocabulário. Então, vou fazer só mais um trecho para vocês poderem pegar o jeito e a gente parte para a próxima aula, que eu vou não explicar mais os passos, mas vou fazer o exercício com vocês. Let's go! Vamos lá. Vou voltar só um pouco aqui. Primeiro passo, sem legenda. Of course. Come on in. thank you. So, how did you start your day today? I had a nice cup of tea and I went for a swim. And what do you have?
uma pergunta simples, beleza? Passo 2, ouvir novamente com legenda. So how did you start your day today? I had a nice cup of tea and I went for a swim. And what do you Perfeito. Então, vou fazer aqui mais uma vez só para a gente poder ler tudo. Ele pergunta, So, how did you start your day today? Aqui tem algumas partes de gramática que não vou entrar muito a fundo, mas o did joga a frase para o passado. Então, ele pergunta, então, como você começou o seu dia hoje? Start é começar. Did you start? Começou no passado. Então, como você começou o seu dia hoje? Your é seu. Day é dia. Today, hoje. E ela responde: I had a nice cup of tea and I went for a swim. Então, I had está no passado. Para quem conhece aí, a gente tem o verbo have. Vou colocar aqui, ó, trecho 2. A gente tem o verbo have, que é ter. E no caso, had é tive, está no passado. Só que esse verbo have também pode ser consumir. E aí, vou colocar aqui alimentos, mas pode ser uma bebida, pode ser um alimento, pode ser uma refeição. A gente usa have para tudo. Como assim? I have breakfast every day. Vou colocar assim, ó. Eu tomo café da manhã todos os dias. E aí, por que eu estou fazendo isso? Ó, eu quero colocar aqui, bem destacado para vocês, I have a burger every day. Eu como um hambúrguer todos os dias. Esqueci do acento. E por fim, vou colocar aqui a mesma coisa, só que I have a milkshake every day. Eu, se bem que vai ficar a mesma coisa, né? Tomo um milkshake. Vou colocar aqui, ó. I have dinner every day. Eu janto todos os dias. Beleza. Por que eu fiz isso aqui, ó? A gente tem have para todas essas situações, só que a tradução fica diferente. Ó, aqui no caso, né, não tem nem como colocar só ele junto, né? Have dinner é eu janto. I have dinner. Mas a gente usa have para tomar café. No caso, café da manhã, né, uma refeição. Eu uso have para comer um hambúrguer, como um hambúrguer. Eu uso have para tomar um milkshake. No caso ali, ela falou que I had a nice cup of tea. Então, eu bebi um bom, como é que é? Uma boa xícara de chá. Então, a gente tem aqui vários usos para have. Ele sempre vai ser consumir um alimento, tá? Nesse contexto aí, obviamente. E aí você vai usar ele para tudo. É muito mais fácil do que ter que gravar vários verbos diferentes, mas causa essa estranheza, porque no português a gente não tem um verbo tão versátil assim. Então ela diz, I had a nice cup of tea. Eu bebi uma boa xícara de chá. And I went for a swim. Aqui é um pouco mais de vocabulário. Went é o passado de go, tá? Go é ir, went é fui, no caso. Então, I went for a swim, eu fui nadar, fui para a natação, né? Fui dar uma nadada, num português bem informal. Então é isso, foi o que ela falou. E aí, eu vou ler novamente, porque foi uma explicação longa, né? Então ele diz assim, ó. So, how did you start your day today? E ela responde, I had a nice cup of tea and I went for a swim. Agora vocês vão ouvir sem legenda. Come on in. Thank you. So how did you start your day today? I had a nice cup of tea and I went for a swim. And what do you have Perfeito. Imagino que por ser uma frase menor, vocês tenham conseguido ouvir mais, reconhecer mais palavras. E esse é o propósito, esse é o passo a passo. A gente vai começar, então, na próxima aula a fazer o vocabulário direto, sem explicar o passo a passo, para ficar mais dinâmico. E eu vejo vocês do outro lado expandindo o seu vocabulário. See ya!